Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Lucas 18, 9 ao 15. Contou ainda esta parábola para alguns convencidos de serem justos, desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, de pé, orava interiormente deste modo: Ó Deus, eu te dou graças, porque não sou como o resto dos homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de todos os meus rendimentos. O publicano, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, pecador. Eu vos digo que este último desceu para casa justificado, o outro não, pois todo o que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez temos aí Jesus que sonda os corações, as atitudes, os pensamentos e as intenções daqueles que o rodeiam. Então, o início do texto de Lucas diz que Jesus contou esta parábola para alguns que eram convencidos de serem justos e por isso desprezavam os outros. Então, nós já temos aqui o objetivo de Jesus. Por que Jesus quer nos falar através desse texto de hoje? Será que nós temos muitas vezes esses pensamentos, esses pré-julgamentos? Será que nós nos consideramos melhores que os outros? Melhores que os irmãos? Será que nós fazemos esse tipo de julgamento e de juízo no nosso dia a dia? Na nossa casa, na nossa comunidade, no nosso trabalho? É possível que sim. Quantas vezes nós analisamos o contexto social, os problemas da nossa sociedade, da nossa comunidade e acabamos muitas vezes olhando para as condutas das pessoas e o que elas fazem. E quem sabe acabamos julgando-as. Mas deixamos muitas vezes as oportunidades de olhar para dentro de nós mesmos e de refletir a partir ou sobre os nossos comportamentos, sobre as nossas atitudes. O livro do Eclesiástico, no capítulo 15, vai falar que Deus é um juiz que julga com equidade, que não fica fazendo acepção de pessoas, que não olha a diferença, né? Vai dizer lá que Deus não considera as pessoas segundo aquilo que elas têm, segundo aquilo que é aparente, mas Ele olha para a humildade, Ele olha para a conduta do coração de cada um. E nesse sentido nós podemos ver então que Jesus coloca esses dois. O publicano era considerado a pior das pessoas, a pior das profissões, era considerado o pecador público, era considerado, talvez até palavras minhas, o inimigo número 1 do judeu naquele contexto. Provavelmente era considerado também um apóstata, alguém que abriu mão da sua fé judaica para servir ao Império Romano. Mais ainda, porque era considerado que ele cobrava além do que era o imposto, além daquilo que era a prerrogativa dele de cobrar, porque era a renda dele. Então era considerado injusto, considerado pecador, considerado abusivo, né? Ele era realmente considerado uma das piores pessoas naquele contexto. No entanto, Jesus conta essa parábola justamente para pôr em xeque tudo aquilo que é conceito nosso. Aqueles que se consideravam os justos, que eram os fariseus, que eram aqueles que conheciam a lei, que estavam no templo, Jesus confronta o pensamento, a atitude e o conceito deles com a atitude desse publicano diante de Deus. Porque o publicano diante de Deus, ele reconhece o seu tamanho, reconhece a sua realidade, reconhece a sua pequenez, reconhece o seu pecado, reconhece a sua limitação. Ele se faz então pobre. Esse também é um dos contextos do pobre do Evangelho. Aquele que diante de Deus se coloca no seu lugar, se reconhece pecador, pequeno, insuficiente, se coloca realmente como limitado diante de Deus. Assim ele abre espaço para que Deus entre na vida dele, para que Deus entre no coração dele. Ao contrário, o fariseu, como se julgava conhecedor e sabedor de tudo e cumpridor de tudo, estava cheio de si mesmo
e assim não permitia que Deus fizesse parte da vida dele e caminhasse com ele. Então o Evangelho, a liturgia de hoje nos fala da pobreza e do pobre também nesse sentido, pobre espiritualmente falando, nos colocar realmente como pequeno e limitado diante de Deus que o somos. Muitas vezes o nosso egoísmo, a nossa autossuficiência, a nossa ganância, achamos que nós que somos os possuidores, os conquistadores de tudo aquilo que fazemos na vida, quando tudo é graça de Deus. Tirando a graça de Deus em nós, em nossa vida, nada mais podemos aproveitar. Então que hoje possamos olhar para Deus com esta atitude de humildade, com abertura de coração, reconhecendo-nos pecadores, pequenos e pobres, diante da imensa riqueza que é a sua graça e o seu amor para conosco. Bom dia, Deus abençoe você.